Alô, pessoas! E aí, gente, tudo bem? Então, eu sou a professora Joyce e vamos continuar o nosso estudo sobre hidrocarbonetos. Hoje nós vamos ver nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados, tá? Guarda isso aí. Bom, a estrutura de um nome de um composto, até então que a gente trabalhou, dos compostos de cadeia normal, é só prefixo, infixo, fixo, né? É só juntar essas três partezinhas aí, e cada uma a gente tinha umas tabelinhas aí, né? Uma tabela por tipo de prefixo, que representa o número de carbonos. Para cada quantidade de carbono, a gente tem um prefixo específico. Tipo de ligação, que é o infixo. E o sufixo é a função. Por enquanto, a gente está testando só a função hidrocarboneto, então o sufixo que a gente usa para hidrocarboneto é O. Isso é a estrutura de uma cadeia normal, que só tem uma cadeia, né? Agora, quando a gente vai falar de cadeias ramificadas, gente, o que vai acrescentar aí? Essa questão de colocar radicais. Cadeias ramificadas vai aparecer aí radicais, tá? E aí o nome, né, de um composto de cadeia ramificada vai seguir essa estrutura aí. Primeiro, os radicais, né? Radical ou radicais, né? Se for mais do que um, a gente vai colocar dois ou três aí. Só que a gente vai colocar em ordem alfabética. E depois o nome da cadeia principal, que é essas três partezinhas que a gente já está habituado a fazer, né? Então, essa é a estrutura de um nome de um composto, do nome de um composto de cadeia ramificada, tá? Por exemplo, eu tenho uma cadeia ramificada embaixo, né? E aí, primeira coisa que a gente vai fazer, isso eu vou explicar para vocês agora, né? É achar a cadeia principal. E aí, depois que eu destaquei a cadeia principal aí, né? Que é uma sequência principal de carbonos, esses grupos que vai ficar laterais aí, pendurados aí, vai ser os nossos radicais. Né? E na nossa última aula a gente aprendeu a dar nome a eles, né? E aí eu tenho aí o isopropil, fenil, metil, o etil, tá aí o nome dos radicais, né? E o último passo, antes de dar nome, é porque esses radicais eu tenho que falar onde eles estão, tenho que localizar. E aí a gente vai enumerar a cadeia. Então a gente sempre vai seguir esses passos aí. Primeiro, achar a cadeia principal, depois identificar os grupos ou radicais orgânicos e depois enumerar. Depois que seguiu esses três passos aí, dar nome é facinho, tá? Então, sempre, primeira coisa, antes de sair dando nome para um composto, é a gente fazer essas três etapas aí que eu vou explicar mais detalhadamente agora. Bom, agora, encaixando isso aí na estrutura que eu coloquei lá em cima do nome. Primeiro, eu tenho aí, pessoal, os radicais isopropil, fenil, etil e metil. Eu vou colocar em ordem alfabética, né? Então, A, B, C, D, o E vem primeiro. Então, primeiro o etil. Só que esse etil está em qual posição? Na posição 6. Então, vai ser 6 etil, né? 6 etil. Depois em ordem alfabética, né? Qual radical aí em ordem alfabética que vem primeiro, depois do etil? É F, né? A ordem alfabética é o fenil. Só que eu tenho que falar onde é que está esse fenil. Ele está no carbono 8. Então, é 6 etil, 8 fenil. O número sempre vem à frente, tá? Continuando em ordem alfabética, depois vem o isopropil. Só que esse isopropil está ligado em qual carbono da cadeia principal? 4. Então fica 4 isopropil. Depois, o último radical aí, metil, que está em qual posição? 2 metil. Pronto, coloquei os 4 radicais aí, né, em ordem alfabética. E agora eu vou colocar o nome da cadeia principal. Essa sequência do meio aqui, ó, essa cadeia principal. Primeiro, ela tem quantos carbonos? 10, então eu uso o prefixo DEC. Tipo de ligação que eu tenho entre esses 10 carbonos. Ligações simples, então eu uso o infixo AN, então fica decan. E a terminação O, porque é um hidrocarboneto. Então, a estrutura, a forma de eu dar o nome de um composto de cadeia ramificada é essa. Primeiro eu coloco os radicais, né? Só que eu tenho que falar onde estão esses radicais. Então, eu coloco o númerozinho. Sempre vai ter um número à frente do radical, tá? Para falar onde é que ele está. O número, o radical, né? Se tiver 2 ou mais radicais, a gente põe em ordem alfabética. E depois o nome da cadeia principal, que é essa junção de 3 partezinhas aí. Bom, professor, mas radicais... Gente, eu dei uma aula só sobre radicais. Se você esqueceu, volta lá e assiste essa aula, tá? E... radicais, pessoal, se você não lembra, eu coloquei aqui para vocês uma tabela dos radicais, né? Eu já dei uma aula, mas radical com um carbono, metil, com 2 carbonos, etil, com 3 carbonos, tem o N-propil e o isopropil, né? Com 4 carbonos, aí tem que diferenciar um do outro aí, mas tá aí a tabelinha, se você não lembra, guarda essa tabelinha aí, né? E a parte principal, né, que é a junção das 3 partes, só para relembrar vocês aí, coloquei aí as tabelinhas, né? Lembrando que para um carbono MET, 2 ET, 3 prop e assim sucessivamente, tá? E lembrando que nós estamos estudando somente a função, por enquanto, a função hidrocarboneto. Então, todo sufixo aqui vai ser O,
Beleza, só para revisar o que a gente já viu, se você não lembra disso aí, volta e assiste outras aulas aí, tá? Agora vamos aplicar essa questão de nomenclatura de compostos ramificados. Bom, a estrutura do nome vai ser essa, primeiro radicais, depois aquelas três partezinhas aí, tá? Sempre, 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 primeiro radicais, depois as três partezinhas, ok? Bom, só que antes da gente encaixar o nome, encaixar o nome aí nessa estrutura, o que a gente vai fazer? Cumprir alguns passos. Que passos são esses? Achar a cadeia principal, depois identificar grupos substituintes, depois numerar a cadeia principal. Professora, como assim? Tá, vou colocar um exemplo aqui. E aí, primeiro, achar a cadeia principal. Professora, quem que é a cadeia principal? Gente, é a maior sequência de carbonos, tá? Repito, é a maior sequência de carbonos. Como assim, professora? Gente, maior sequência de carbonos. Eu posso pegar uma sequência que vai de um carbono de uma ponta até a outra. Por exemplo, dessa ponta aqui, ó, até aqui embaixo. Veio de uma ponta, começou aqui e terminou aqui embaixo. Essa é a maior sequência de carbonos? Não, aqui tem 1, 2, 3, 4 carbonos nessa sequência aí. Então, essa não é a maior sequência de carbonos. Vou pegar uma outra. Vou pegar dessa ponta aqui até o final. Pronto. Aqui eu tenho uma sequência de carbonos. Começa nessa ponta de aqui, à esquerda, e termina lá na ponta da direita. Essa é a maior sequência de carbonos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gente, essa sequência tem 7 carbonos. É a maior sequência de carbonos possível? Não, não é. Professora, não. Então, professora, a maior sequência é qual? Eu vou destacar ela aqui para vocês, ó. Essa é a maior sequência de carbonos. Conta aí para você ver. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então, essa é a maior sequência de carbonos. Pronto, essa é a cadeia principal. Então, eu vou ter que dar volta aí, pegar de uma ponta de carbono até outra, né? Aí eu tenho várias pontas. E aí eu vou fazendo, traçando aí e vejo qual que é a maior sequência de carbonos. Lembrando que cadeia principal eu não posso ir abraçando todos os carbonos. Tem que ser uma sequência de carbonos. Mas qual sequência? A maior delas. A maior que você encontrar, ela é a cadeia principal. Pronto, agora que eu achei a cadeia principal, eu vou para o segundo passo. Primeiro passo foi cumprido, né? Segundo passo aí, identificar os grupos substituintes. Ah, isso aqui é fácil. Depois que eu achei a cadeia principal, quem ficar de fora dela são os grupos substituintes. Aqueles galinhos, né? Aquilo que ficou pendurado, galinho não, gente. Aquilo que ficou pendurado são os meus grupos substituintes. Pronto. E aí identificar é dar nome para ele, né? Grupo substituinte com 2 carbonos se chama etil. Grupo substituinte com 1 carbono, metil. Pronto, já coloquei dei nome aos bois aí. Ok? E aí, professora? Fiz o segundo passo. Agora vamos para o terceiro passo. Numerar a cadeia principal. Tem regra? Tem. A enumeração é sempre de uma extremidade até a outra. Mas qual extremidade que eu começo? Gente, da extremidade mais próxima do radical, tá? Aqui, observa o metil. Ele está no primeiro, segundo, terceiro. Opa, está mais próximo dessa ponta. Aqui o etil, gente, está no 4º carbono, se a gente for contar de baixo para cima. Então, o radical está mais próximo da ponta da esquerda. Então, a numeração começa aqui, ó. Esse vai ser o meu carbono número 1. Começa aqui, ó, porque o radical está mais próximo dessa ponta. Então, eu começo 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8, né? Pronto, numerei. Pronto, pessoal. Agora que eu fiz esses 3 passos, né? Achei a cadeia principal, identifiquei os grupos substituintes e enumerei, né? Eu vou encaixar essa estrutura aí na estrutura do nome. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Pessoal, presta atenção. Eu tenho o etil e o metil de radical. Lembra que é os radicais primeiro? Ordem alfabética. Quem vem primeiro? Etil ou metil? Professor, ordem alfabética é o etil. A, B, C, D é etil. Só que esse etil está em qual posição? 5. Então, ficaria, o nome desse composto ficaria 5-etil. Cadê o outro radical? Na posição 3. 3-metil. 3-metil. E a cadeia principal. Gente, cadeia principal, ela tem quantos carbonos? 8. Então, começa com oct. Tipo de ligação entre esses 8 carbonos? Simples, am. E a terminação O. Então, o nome desse composto é 5-etil 3-metil-octano. Só isso, tá? Mais alguns exemplos para a gente fixar isso aí. Sempre seguindo esses 3 passos aí, tá? E aí, professor, eu tenho 3 pontas. Essa e essa. E aí vamos tentar aí várias sequências. Será que a cadeia principal é esta aqui, ó?
que vem aqui, que eu estou destacando de amarelo, essa é a maior sequência de carbonos. 1, 2, cadê os carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa sequência tem 6 carbonos, né? Mas eu poderia tentar uma outra cadeia. Vamos ver aqui outra cor. Verde. Será que se eu começar dessa ponta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eita, e agora, hein? Com 6 carbonos para cima, 6 carbonos para baixo. Dá na mesma, né? 6 carbonos também. Vamos tentar uma outra sequência. Aqui, ó, de baixo para cima. Ó, vou começar nessa ponta e vou terminar aqui em cima. Essa de azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, essa de azul aqui é a minha cadeia principal, tá? Ficou carregado aí, vou apagar para vocês enxergar melhor, né? Mas a cadeia principal é essa de azul aqui, ó. Vou destacar ela aqui para você, tá? Essa é a cadeia principal. Vou destacar ela aqui de vermelho. Pronto, destaquei ela, tá? Se eu achei a cadeia principal, que é a maior, professora, tem que ser a maior sequência de carbonos? Tem, gente, é a regra, tá? Depois que eu achei a maior sequência de carbonos, que eu destaquei ela, quem ficar de fora é o meu grupo substituinte, então eu vou destacar ele aí. Pronto, fiz o passo 1, achei a cadeia principal. 2, identifiquei o grupo substituinte, nesse caso aqui, que grupo que é esse aí que tem 2 carbonos? Etil, tá? E por último, numerar a cadeia principal. Gente, a enumeração é sempre de uma ponta até a outra ponta, né? Ou de baixo para cima, de cima para baixo. E aí, gente? Bom, vai começar da ponta mais próxima do radical, mais próxima do etil. O etil tá, se eu contar de baixo para cima, 1, 2, 3, 4, ele tá no 4. Se eu contar de cima para baixo, 1, 2, 3, 4. Ah, o etil tá ligado no carbono do meio certinho. Então, tanto faz, né? Ele contar de baixo para cima ou de cima para baixo, tá? Pronto, gente, fiz aí os 3 passos, tá? Eu achei a cadeia principal, identifiquei os grupos substituintes e enumerei. E agora, primeiro o galinho, o etil, está em qual posição? 4, então o nome desse composto, 4-etil. E o nome da cadeia principal, né? Só tem esse radical aí, 4-etil, cadeia principal, ela tem 7 carbonos, então vai ser hept. Só tem ligação simples am e a terminação ó. Pronto, 4-etilheptano. Esse é o nome do composto, tá? Número 3. Bom, cadê a cadeia principal? O primeiro passo é esse, achar a cadeia principal. E aí? Bom, deixa eu desenhar aqui de amarelo. Pessoal, preste atenção nesse detalhe aqui, ó. Se eu pegar dessa ponta aqui e vir até essa ponta aqui, eu tenho uma sequência que tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, tá? Essa parte que eu destaquei aqui, ó, de amarelo, tem 8 carbonos. 1, 2, 3, 4. Isso mesmo. Agora eu vou destacar de uma outra cor. Vou pegar aqui de laranjado. Se eu começar dessa ponta aqui, ó. Se eu começar dessa ponta aqui, essa mesma ponta, e subir, eu também tenho 8 carbonos. Conta aí para você ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, tá? E aí a diferença é, pessoal, se eu escolher como cadeia principal, essa de alaranjado, o que que vai acontecer? Eu vou ter somente um grupo substituinte, só um galinho, tá? Agora, eu tenho 2 maiores sequências de carbonos, ambas com 8 carbonos, tá? E aí, só que uma delas vai gerar só um grupo substituinte. Eu vou até apagar isso aqui, para vocês enxergarem isso melhor. Uma delas vai gerar só um grupo substituinte. Então, se eu escolher essa sequência aqui como cadeia principal, ela vai ficar só com um galinho, que é o isopropil. Mas agora, se eu escolher essa aqui, ó, que eu tinha destacado inicialmente de amarelo, aí pode ir reto, pode descer, o que que acontece? Eu vou ter aí 2 galinhos, 2 grupos substituintes. Então, sempre que eu tiver 2 maiores sequências de carbonos, né, por exemplo, ambas têm 8 carbonos, né, eu vou pensar nessa letra B aqui, ó, eu vou escolher aquela que vai gerar maior número de ramificações. Nesse caso aqui eu vou gerar 2 ramificações, 2 galinhos, 2 radicais, tá? Então, a cadeia principal vai ser essa aqui, porque ela tem 8 carbonos, tal qual as outras, só que ela gerou mais galinhos, ok?
Então, sempre que eu tiver duas maiores sequências de carbono, escolhe aquela que gera maior número de ramificações. Pronto, fiz a cadeia principal, né? Vamos identificar os grupos substituintes. Grupo substituinte com 2 carbonos, etil. E aqui, com 1 carbono, metil. Ok. Achei a cadeia principal, identifiquei os grupos substituintes e agora vamos numerar. E a numeração é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Com certeza da direita para a esquerda. Professora, por quê? Os galinhos, os grupos substituintes, né, estão mais próximos da ponta da esquerda. Então, eu tenho que começar pela extremidade da esquerda. Ok? Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Depois que fez isso, gente, fácil. Vou pegar os radicais primeiro, ordem alfabética. Primeiro o etil. Ele está em qual posição? 3. Então, ficaria 3 etil. Depois, o metil está em qual posição? 2, então fica 2 metil. 2 metil. E o nome da cadeia principal? A cadeia principal é as 3 partezinhas. Ela tem 8 carbonos, oct. Só tem ligação simples entre carbonos, e a terminação, ol. Então, o nome desse composto é 3 etil, 2 metil octano. Ok? Letra não, número 4. Ok. Pessoal, seguindo o mesmo raciocínio aí, só que aqui eu coloquei algumas observações, mas a ideia é sempre a mesma. Seguindo o mesmo raciocínio, primeiro eu vou achar a cadeia principal, e aí cuidado que cadeia principal é a maior sequência de carbonos, aí você fica assim, ah, é essa? Gente, essa não é a maior sequência de carbonos, essa aí só tem 6 carbonos. Dessa ponta, se eu escolho dessa ponta até essa aqui, ó, essa não é a cadeia principal, não é a maior sequência de carbonos. Professor, então, qual seria? Aí você vem, eita, pegar uma canetinha amarela aqui. Você vem aqui e fala assim, professor, essa aí tem 6, mas eu achei uma aqui que tem 7. Cuidado que a cadeia principal ela não precisa ser necessariamente uma reta, tá? Ou na horizontal, ou na vertical, ela pode dar voltas e voltas aí. Essa sequência tem 7 carbonos, é a cadeia principal? Não, existe uma outra sequência aí, que vai de uma outra ponta até outra, que tem mais carbonos ainda do que essa. E aí, cadê essa cadeia principal, gente? Para o vídeo, tenta fazer essa aí antes de mim, tá? Mas eu já vou colocar aqui para você. É essa sequência aqui, ó, começa lá em cima e termina lá embaixo. Essa sequência aí é a maior, essa é a maior, é a cadeia principal, é a maior sequência de carbonos. Por quê, gente? Porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eita, me perdi na conta. 4, 6, 9 carbonos, tá? Então, essa sequência que começa lá em cima e termina lá embaixo é a cadeia principal. Professor, e quem ficou de fora? Quem ficou de fora são os meus grupos substituintes, ok? E aí vamos dar nome a eles, né? Já fizemos o primeiro passo, que é achar a cadeia principal. E agora vamos identificar os grupos substituintes. Pronto, fiz o primeiro passo e o segundo. Na cadeia principal, identificar os grupos substituintes. E agora, enumerar. Gente, a cadeia principal sempre vai ser enumerada de uma ponta até a outra. E aí, começa de cima para baixo ou de baixo para cima? Pessoal, de cima para baixo, tá? Eu tenho 2 radicais aqui no 4º carbono, então os radicais estão mais próximos da ponta de cima, tá? Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Agora, o detalhe aqui, o que tem de diferente? A gente fez os mesmos passos que a gente fez antes, né? Mas o detalhe aqui é o seguinte, eu tenho grupos substituintes repetidos, metil e o metil. Sempre que aparecer grupos substituintes repetidos, ou metil com metil, 2 metil, 3 metil, né? Ou etil também, pode ser 2 etil, 2 isopropil, 3 isopropil. O que vai acontecer? Grupos substituintes iguais, eu vou usar esses prefixos di, tri, tetra, penta, né? Se for só 2, é di, né? Se for 3, tri, tetra para 4, penta para 5, tá? E aí a gente vai agrupar. Mas vamos lá primeiro, ordem alfabética. Quem vem primeiro? Etil. Ele está em qual carbono? 6. Então ficaria 6 etil. E agora o metil. Vamos agrupar. Onde é que está o primeiro? No carbono 4. Onde é que está o outro? Também no carbono 4. Então vai ficar 4,4. Como são 2, para mim não ficar escrevendo metil, metil, metil 2 vezes, né? Ou metil 3 vezes, 4 vezes, eu vou colocar assim, ó. Dimetil. Eu não vou escrever metil 2 vezes, eu vou escrever dimetil. Professor, se fosse 3 metil, seria trimetil, tá? Pronto. 6 etil, 4,4 dimetil, significa que os 2 metils estão no carbono 4, né?
E o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem quantos carbonos? 9, então prefixo para 9, non. Ligação simples, né, entre esses carbonos an e a terminação o, nonano. Então o nome desse composto seria 6-etil 4,4 dimetil nonano. Agora algumas observações, né, que eu não tinha falado antes, que é interessante a gente saber. Primeiro, nessa questão, sempre que houver radicais iguais, né, eu vou agrupar os dois. Se for 2 eu uso di, se for 3, tri e o nome do radical, né? Beleza. A outra coisa, nomes não são separados. Por exemplo, aqui dimetil de nonano eu não separei, tá? Agora, eu separo números por vírgula, por exemplo, o 4 e o 4 aqui, ó, são dois números. Eu separei um do outro por vírgula. Agora, nome e número, né? Por exemplo, 6-etil, eu vou separar por hífen. Entre o 6 e o etil aqui, ó, tem um hífen. Entre o 4, entre letrinha e número, tem um hífen. Sempre, sempre. Ok? E outra coisa é que esses prefixos multiplicativos, di, tri, teta, não são levados em consideração na hora de colocar a ordem alfabética aqui, tá? Então, por exemplo, quem vem primeiro? Etil. O di aqui, ó, o metil, né? O metil aqui, ó, o M vem depois do E na ordem alfabética, mas o di eu deleto, não levo em consideração esse di, tri, teta aí. Eu só olho o nome do radical especificamente. Beleza? Então, só essas observações aí. Deixa eu ver se tem mais exemplos. Tem. Bom, pessoal, aqui agora ele deu o nome do composto e ele quer que você coloque a fórmula. Deixa eu pegar uma outra cor de caneta aqui. E aí, como é que vai funcionar isso aí? Eu tenho um nome e eu quero que você desenhe a fórmula, ou fórmula estrutural, ou fórmula bastão, ou as duas, né? E aí, pessoal, primeira coisa que eu quero que você saiba é o seguinte. Eu sempre vou olhar de trás para frente. Primeiro, eu faço a cadeia principal e depois que eu vou colocar esses grupos substituídos. Depois que eu vou pendurar esses galinhos, né? Esses radicais aí. E aí, a cadeia principal é o pentano. O que é o pentano? Pente vem de quantos carbonos? 5. An, ligação simples. Então, eu vou colocar 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Somente ligação simples. E O significaria que a gente vai colocar, acrescentar só hidrogênios aí, né? Que é hidrocarboneto. Beleza. Agora, o que significa isso aqui, gente? 2,2,3 trimetil. Eu tenho 3 grupos metil. Onde estão esses 3 metil? No 2, no 2 e no 3. Então, vamos enumerar aqui, ou da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, tanto faz. Mas vamos contar aqui. Isso aqui seria o carbono 1, 2, 3, 4, 5. Lá no carbono 2 tem o metil. O que é o metil? CH3. Lá no carbono 2 também tem o metil. Então, eu vou colocar outro metil aqui, ó. E no carbono 3 tem um outro metil. Pronto, 3 metil, trimetil. Desenhei os 3 aí, ó, nas 3 posições que ele colocou. E a cadeia principal completa com hidrogênio. Pronto. Aqui cabe 1, aqui cabe 2 e aqui cabe 3. Pronto. Esse é o 2,2,3 trimetilpentano. Se fosse a fórmula bastão, é a mesma coisa. Eu faço um zigue-zague aí com 5 carbonos. E aí, no carbono 2 tem o metil, outro metil, e no 3 tem um outro metil. Pronto. A fórmula bastão é isso aí, tá? Exemplo número 6. Primeiro, sempre, pessoal, faz a cadeia principal. Eu faço a cadeia principal primeiro, para depois pendurar os galinhos. Senão você vai pendurar isso aonde, né? Se eu não sei onde é que é o carbono 2 e o 3, tá? Então, eu faço a cadeia principal primeiro, que é o hexano. Hex tem 6 carbonos. An, só ligação simples entre esses 6 carbonos. Beleza? E a gente completaria com hidrogênio. Então, fiz 6 carbonos, ligação simples, tranquilo. Agora, lá no carbono 3, tem o etil. Carbono 1, 2, 3 aqui. Tem o etil. O que é o etil? O etil é o CH2, CH3, que eu posso colocar para cima ou para baixo, não faz. Pronto, coloquei o etil. Lá no carbono 2 tem o metil. Eu vou lá no carbono 2, vou pôr o metil, vou colocar para baixo, mas pode colocar para cima também. Pronto. E agora completa com hidrogênios. Aqui os carbonos. E pronto, acabou. Isso. Fórmula bastão, professora. Gente, hexano, 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Lá no carbono 3 tem o metil, como o vértice está para baixo, vou colocar esse etil para baixo, tá aqui o etil. No carbono 2 tem o etil, só uma pontinha aqui, ó, um metil, né? Pronto, só isso. Essa é a fórmula em bastão desse composto aí, 3-etil, 2-metilhexano. E por último, para encerrar a nossa aula de hoje, 2,2 de metil 4-feniloctano. Vamos fazer o octano aqui primeiro. E depois eu tenho que saber onde é que esses carbonos 2, 4, para a gente colocar esses radicais aí. Então, sempre que ele me der um nome, eu vou fazer de trás para frente. Primeiro a cadeia principal e depois que eu vou colocar esses radicais aí. Cadeia principal, tem quantos carbonos? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, tá aí os 8 carbonos. Só tem ligação simples, né? Tá aí também. E completa com hidrogênios, vou deixar por último. Bom, lá no carbono 2, tem 2-metil, 2,2 dimetil, 2-metil. Então, aqui o carbono 1, 2, 2-metil. Vou colocar um para cima e um para baixo. O que é o metil, professor? CH3, gente. Aula de radicais, não esquece disso não. Pronto. Lá no carbono 4, tem o fenil. Carbono 4, é isso. 1, 2, 3, 4. Fenil. O que é o fenil? Só um anel aromático. Pronto. Agora eu venho aqui, completo com hidrogênios, os carbonos, né? E pronto, pessoas. Essa é a estrutura do 2,2 dimetil 4-feniloctano. Só ele forma uma bastão. Gente, fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A cadeia principal está aqui, o octano. Agora, no carbono 2, eu vou colocar 2-metil, ou seja, duas pontinhas, uma para cima, uma para baixo. No carbono 4, vou colocar um fenil. 1, 2, 3, 4 aqui. Vou colocar o fenil para cima, porque o vértice ficou para cima. E pronto. Essa é a fórmula estrutural, fórmula bastão desse composto aí, 2,2 dimetil 4-feniloctano. E é isso, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham entendido aí, né, como dar nome a um composto de cadeia ramificada ou, a partir do nome, construir a estrutura de um composto ramificado. Essa é a nossa aula. Se tiver dúvida, eu estou à disposição de vocês. Beijo no coração, fiquem com Deus. Até mais.